Olá pessoal, meu nome é Ivanildo de Andrade, sou psicólogo, especialista em saúde pública e também na área da dependência química. Tenho postado alguns vídeos no meu canal do YouTube e também no Instagram e no Facebook, e eu gostaria hoje de falar um pouquinho mais para vocês sobre um pouco da minha história. É importante vocês terem uma compreensão melhor de quem é o psicólogo Ivanildo de Andrade. Muitas vezes vocês podem até ver algum vídeo meu e não terem a devida compreensão, né? Ou até mesmo não saberem um pouco mais sobre mim, e isso pode gerar até algumas dúvidas, alguns questionamentos. E penso que diante de tantas informações que hoje você acaba recebendo pela internet, de suma importância preservar a qualidade da informação, a seriedade da informação, a credibilidade da informação. Temos hoje muitas propostas, né, que chegam até nós por meio da internet, e muitas vezes essas propostas nem sempre acabam atendendo às nossas expectativas. E eu tenho hoje uma proposta. A minha proposta é oferecer às pessoas que acessem os meus canais do YouTube, os meus canais da internet, que eles acessem qualidade, conteúdos de qualidade que possam promover a saúde, prevenir o agravamento de doenças, transmitir informações que possam ajudar a pessoa a melhorar a sua qualidade de vida, conteúdos que permitam também um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento humano. A minha intenção com esses conteúdos é, de fato, propiciar à pessoa ganhos. E esses ganhos eles virão, com certeza, se a pessoa consumir esse conteúdo. E eu tenho certeza que isso vai contribuir bastante para que a pessoa tenha mais recursos emocionais, recursos afetivos, que possa modificar comportamentos e hábitos, que venham assim promover na vida da pessoa uma mudança qualitativa. Agora, como é que você vai ouvir alguém que falará sobre temas tão complexos, nem sempre tão acessados, né, por nós? Pode até parecer um pouco de presunção nossa falar sobre tantas coisas, tantos temas, né, tantas questões, mas não é uma presunção, não. Na verdade, é um sonho, é um grande desejo da minha parte poder contribuir, poder compartilhar aquilo que eu aprendi durante a minha vida, aquilo que eu tive que aprender na minha vida, aquilo que eu busquei saber e desenvolver para mim. Eu tive que desenvolver habilidades, eu tive que conhecer quais habilidades eu possuía, eu tive que aprimorar muitas habilidades. Eu fui obrigado a mudar a maneira de pensar e de enxergar a vida. Eu fui obrigado com o tempo a assumir diante dos problemas, das dificuldades, a minha limitação. Eu fui obrigado a aceitar a minha impotência diante de diversas situações onde eu não tinha mais o que fazer, onde eu não tinha como lidar, como resolver, né? A minha limitação humana, muitas vezes, me obrigou a aceitar essa minha finitude, esse meu limite. Mas até ser obrigado a isso, até admitir isso, até aceitar essa limitação, passei por muitos perrengues, né? Passei por muitas situações difíceis e passo até hoje. Não quer dizer que eu estou livre ou imune a situações difíceis nas quais eu me verei limitado e impotente. No entanto, como psicólogo, eu comecei também a perceber dentro do meu processo profissional, dentro da minha etapa profissional, o quanto das minhas pessoas passavam por situações e dificuldades parecidas com as que eu já havia passado. A diferença é que eu já, depois de anos, muitos anos de um processo de busca de desenvolvimento pessoal,
terapia, fiz terapia, né, durante muito tempo também. Fiz a minha formação como profissional da psicologia depois de ter percebido ou de ter encontrado na psicologia um desejo, uma vontade de ser profissional da área, né? Eu não fui fazer o curso de psicologia para resolver os meus problemas. Eu já estava num processo de resolução dos meus problemas, dos meus conflitos, dos meus traumas, né, das minhas inquietações pessoais. E eu fui fazer a psicologia porque eu encontrei na psicologia uma forma de poder me realizar como pessoa, como ser humano. E uma das minhas buscas, né, neste processo de desenvolvimento pessoal foi realmente encontrar algo que me realizasse, que me propiciasse uma vida melhor, uma realização pessoal melhor. Voltando lá na minha origem, né, eu sou fruto de um casal, né, os meus pais, no caso. Meu pai era caminhoneiro, motorista, e minha mãe uma costureira, né. Os meus pais têm uma origem no Nordeste, no estado do Sergipe, numa cidade chamada Nossa Senhora das Dores, uma cidade lá do interior de Sergipe. Morei num bairro aqui da Zona Leste de São Paulo, na periferia. Eu venho da periferia da Zona Leste de São Paulo. Uma infância difícil, uma infância complicada, uma infância com muitas... uma infância que foi caracterizada pelas vontades, né? Uma infância muitas vezes pautada pelas faltas. Passamos por algumas dificuldades financeiras. Os meus pais também tiveram muitos problemas de relacionamento. Nós, enquanto filhos, tivemos que lidar, né, desde cedo com um ambiente bastante disfuncional, um ambiente bastante ruidoso. Isso impactou muito no nosso desenvolvimento infantil, né? Eu sou o mais velho de 3 irmãs, de 4 irmãos. Eu sou o mais velho e tenho mais 3 irmãs. Os meus pais se separaram várias vezes, idas e vindas. Morei 2 anos fora de São Paulo, quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Voltei, morei em Sergipe, morei em Aracaju, né? Foi bastante bacana naquela época. Deu para aproveitar bastante coisa legal nesses 2 anos. Voltamos para São Paulo e comecei a trabalhar com 15 anos aqui em São Paulo numa loja eletrônica, né? Uma oficina eletrônica. Eu trabalhava como um aprendiz antes de viajar para o Sergipe, né? Aqui em São Paulo ainda. Então eu comecei a trabalhar cedo, né? Com 15 anos eu estava trabalhando. Não tinha ainda uma clareza do que eu gostaria, eu queria ser, né? Eu tinha muita, eu não tive eu não tinha essa compreensão de futuro, de vida. Eu vivia muito mais em função do estudar, né? Na minha mente o que eu tinha que fazer era estudar, ir bem na escola, e indo bem na escola, tirando boas notas, seria um bom aluno, sendo um bom filho, e quando eu chegasse na fase mais adulta, eu ia ser recompensado por ter sido esse menino bom, né? Eu tinha essa utopia na cabeça. Idas e vindas, fui para Sergipe, voltei. Nessa que eu voltei para São Paulo, deixei lá na época eu estudava em dois períodos, né? No período da manhã eu fazia técnicas bancárias numa escola estadual, lá em Aracaju, e à tarde eu fazia um curso de técnico em eletrônica na Escola Técnica Federal de Aracaju, né? Então eu estudava em 2 períodos, em 2 escolas. E no início de 2000, estou viajando,
1997. Nossa, não estou bem de data, peraí. 1987. Nossa, faz tempo, hein? 1987. Em 1986 foi a Copa do Mundo. Eu me lembro que eu assisti a Copa do Mundo de 1986 lá na casa da minha avó, até me lembro até hoje. Ela querendo que eu fosse brincar e eu ficava dentro de casa assistindo aquela televisão preto e preto, branco e preto dela, o jogo da Copa do Mundo. Então foi 85, 86, 87. Em 1987 eu voltei para São Paulo. E tive que rever tudo, né? Porque eu não pude fazer a transferência da minha escola, da Federal, então eu voltei para São Paulo e fui estudar numa escola técnica ali na Penha, continuando meu curso de técnica eletrônica. Em 89, 90 eu me formei e trabalho desde então, né? Sempre trabalhei desde 88, quando eu voltei para São Paulo. Em 88 eu consegui um emprego, então desde 88 eu também trabalho. Então eu me lembro que era uma vida difícil, viu? Não era fácil não. Acordava às vezes 5, 6 horas da manhã, ia trabalhar, o dia inteiro trabalhando, saía do trabalho, ia para a escola, saía da escola 11 horas da noite, pegava ônibus lotadaço ali na Penha, não tinha metrô até onde eu morava, na periferia. Então eu pegava o CMTC, quem é da minha época sabe o que é isso, CMTC lotado. Víamos pendurado, às vezes, meia-noite pendurado na porta, né, indo para casa. Hoje a molecada reclama da vida, né? Não é fácil não. Naquela época a gente penava. Me lembro que às vezes a gente levava marmita, né? Marmita, a pessoa pegava a nossa bolsa, tinha muito isso, né? Estudante, a gente tinha muito coleguismo, né? Então às vezes quem estava sentado assim ficava com 3, 4, 5, 6 bolsas, era uma coisa maluca. Às vezes a nossa marmita virava, enfim, tantas histórias daqueles ônibus da CMTC lotado. E de manhã assim, pegava ônibus até o metrô Penha, do metrô Penha pegava o metrô e iria trabalhar, sempre aqui em São Paulo, né? Então era uma vida pauleira. E só que aí a vida foi passando, todo aquele sonho de criança acabou, né? Não tinha mais essa história de que você, quando chega nos 18, por ter sido bom aluno, vai ter os melhores empregos, as melhores oportunidades. Aí a vida começou a se revelar de fato como ela era e eu me assustei com tudo isso, né? Eu percebi que eu era muito imaturo, né? Eu não estava preparado para encarar a vida como ela era. Eu era uma pessoa ainda cheia de incertezas, inseguranças, de medos, né? Não tinha uma clareza não tinha uma clareza da vida. Nossa, estou detalhando demais, mas enfim. Moral da história, a vida foi passando, fui crescendo, amadurecendo, fui me curtindo, baladas, aquelas coisas todas. Com 26 anos de idade, passei por um processo muito difícil na minha vida, né? Então, dos 17, 18 até os 26 anos, foram 8, 9 anos de vida muito louca, né? Vida muito intensa, muitas experiências ruins, experiências bacanas, mas eu não tinha estrutura, eu não tinha uma identidade muito bem constituída, né, construída. Então foram 8, 9 anos de muitas experiências que não se encaixavam, não faziam, não davam à minha pessoa um norte, não davam à minha vida uma existência, um sentido, né? Foram experiências extremamente difíceis, que acabaram resultando num jovem adulto de 25, 26 anos de idade extremamente imaturo, inconsequente, inseguro, com muitos medos, e precisava ressignificar a minha vida.
Com 27 anos, houve de fato um despertar, né, uma mudança bem significativa. Dos 27 anos em diante, eu digo a vocês que eu comecei de fato a ter uma vida diferente, uma vida nova, né? Então foram 27 anos vivendo de uma forma bastante disfuncional, e dos 27 anos para cá, estou com 48, fazem 21 anos, tentando não, conseguir dar à minha vida um novo direcionamento. E são a partir dessas experiências, né, desses 48 anos, desses 27 anos vividos inicialmente, com mais esses 21 anos que eu vivo após os meus 28 anos, 27 anos, são essas experiências, são essas grandes, esses marcos, né, na minha vida, os pontos de inflexão que eu tive, que me fazem ser quem eu sou hoje. Com uma diferença, né? Hoje eu quero e olho para a sociedade, para a vida, para o mundo, pensando o que nós podemos fazer para melhorar a sociedade que vivemos. Então hoje eu quero atuar de forma ativa na sociedade para que jovens, adolescentes, jovens adultos, homens mais maduros, mulheres, possam de alguma maneira ter a oportunidade de encontrar no meio do caminho uma luz, uma ideia, uma provocação, um estímulo, quem sabe um vídeo no qual eu estou falando um pouquinho sobre mim, também sobre os outros temas que eu vou abordar, né? Que isso possa ser, quem sabe, uma forma também de ajudar as pessoas, ou de deixar nas pessoas pelo menos uma reflexão. E eu me lembro que com 27 anos eu tive a oportunidade de ter contato, né, com outras maneiras de pensar, né? Eu tive a oportunidade de começar a olhar para mim. Eu tive a oportunidade de perceber que eu poderia cuidar mais de mim. Eu tive a oportunidade de acreditar que eu poderia ser uma pessoa especial, que eu poderia ser alguém com uma vida legal, uma vida bacana. Eu poderia ser alguém que produziria, né, para mim, para as pessoas, para a minha família, momentos legais, momentos de alegria. Produzir, satisfazer a minha demanda, a minha necessidade de vida, ter de fato um sentido, ter de fato como contribuir para que a sociedade possa ser melhor. Claro, penso isso hoje. Lá atrás eu queria só minimamente, eu estava ali querendo, era eu conseguir dar conta das minhas próprias dificuldades, problemas, e claro que com o tempo é que a gente vai podendo, quem sabe, contribuir com os demais. Então é assim, o processo inicial é muito difícil, porque você está bastante limitado nas suas crenças. Mas com o tempo, tudo passa a ter um sentido diferente, a nossa visão de mundo se amplia demais, porque a compreensão de dentro, a compreensão que nós fazemos de nós mesmos, ela nos permite também modificar a nossa compreensão do mundo. O nosso olhar muda, porque eu começo a ter para com o mundo uma percepção nova e totalmente diferente da vida.